Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio finalmente se despede da Série B, mas com um grande risco para o ano que vem. Eu vou traçar todo o panorama da situação do tricolor gaúcho para você. O Renato Gaúcho já indicou reforços. E é justamente isso que me preocupa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Grêmio venceu o Brusque na última rodada da Série B, acabou a Série B, fim Série B, tchau Série B, acabou esse inferno de vez, o Grêmio já tinha subido, confirmado o acesso, passou os dois últimos jogos aí pra talvez o Renato fazer alguns experimentos e foram muito poucos, na verdade, né? Ele conseguiu apenas se apegar a jogadores que já estavam aí, mesmo que ele tenha dado o discurso na entrevista dizendo que precisou dos cascudos em algum momento, porque o Grêmio precisava subir e tudo mais. Esses dois últimos jogos em que talvez os garotos merecessem mais oportunidades, ele ficou devendo nesse aspecto. Apenas o goleiro Adriel, aí, que foi titular no último jogo, o Gabriel Silva, que chegou a ser lançado pelo Mancini, chegou a ter um momento com o Roger, mas nunca foi utilizado como deveria, né? E jogou bem esses dois últimos jogos, esse último inclusive fez 2 gols, um deles um golaço, um menino que tem potencial, que provavelmente vai ser aproveitado no ano que vem. Mas é claro que o planejamento já começou e tem alguns entraves para que a gente possa definir exatamente o que será o Grêmio de 23, porque o grande problema é que o Grêmio, que visivelmente tinha um time muito limitado tecnicamente, e eu tento não ser grosseiro aqui, porque são jogadores ali que alguns até têm um certo valor individual, passaram por grandes clubes e tal, mas coletivamente não funcionou. É um time muito desencaixado, com muitos problemas, muitas carências táticas, alguns jogadores fora de forma, acima do peso, sem a competitividade necessária para uma Série A. Então, na Série B, que foi inqualificável, né? O time do Brusque, por exemplo, que foi rebaixado, você vê os gols que o Grêmio faz, gols que o pessoal entrou tabelando assim, na área adversária e os caras não sabendo dar o bote. Assim. Enfim, jogo na várzea tem mais dificuldade, assim, exigência. E agora o Grêmio vai para uma Série A em que precisa ficar entre os 16 primeiros colocados. E essa é a realidade. O Grêmio vai passar por uma reformulação, uma reconstrução, o Grêmio não tem nada. O Grêmio, assim, muitos jogadores em fim de contrato, muitos jogadores vão sair e vai precisar contratar. E a gente não sabe qual a questão financeira do Grêmio, qual a condição financeira do Grêmio, que sempre digamos assim, se beneficiou, né, pela gestão Romildo Bolzan Júnior, por conta de um superávit e tudo mais, mas isso não foi o suficiente para que o Grêmio não fosse rebaixado, e com a Série B, obviamente, o orçamento acabou diminuindo. Então a gente não sabe exatamente qual o orçamento que o novo presidente vai ter para investir na próxima temporada. E esse é outro detalhe, o Grêmio não tem presidente, acabou a gestão Romildo Bolzan Júnior, obrigado pelos serviços prestados, mas realmente ele acabou ficando tempo demais, né? Acabou sendo aclamado, mudando o estatuto para ficar mais um tempo e acabou, para muitos, manchando uma imagem que ele tinha lá de reconstrução, lá atrás, quando o Grêmio tinha um jejum de 15 anos sem títulos, e ele consegue levar o Grêmio a títulos importantes, como a Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, uma hegemonia no futebol gaúcho, mas também tem no seu currículo agora essa queda para a Série B. Acabou a gestão Romildo, que era um sucessor de Fábio Koff, o grande dirigente da história gremista, e agora vem um novo presidente, com o primeiro turno na segunda-feira e o segundo turno, a definição, no dia 12 de novembro. Os dois mais cotados, Alberto Guerra e Odorico Roman, 2 candidatos que já passaram pelo futebol do Grêmio e os dois já trabalharam com o Renato. O Odorico da era, né, da Libertadores, aí essa mais recente, né, desse ciclo vitorioso, e o Alberto Guerra lá atrás, quando o Renato acho que estava na primeira passagem ainda, 2010, 2011, por aí. Os dois têm admiração pelo Renato, como todo gremista. O Renato é um ídolo, uma estátua, é um cara que realmente foi importante como jogador e como técnico, inclusive ganhando títulos e tudo mais. Mas a gente está vivendo um novo momento no futebol, né? E tá aqui um cara que tem dificuldade de entender se a permanência do Renato é boa ou não. Eu sempre aposto na manutenção, acho que o Renato conhece o clube, só que o Renato tem um combo, né? Ele tem um pacote, ele tem as suas virtudes e os seus defeitos, já falei sobre isso. E o Renato já tem demonstrado nas entrevistas que o Grêmio em 2023, se tiver Renato no banco de reservas, na casa mata, como a gente fala lá no Sul, será um Grêmio centralizador, com o Renato e seus plenos poderes, porque ele realmente tem um tamanho
significativo no clube. É esse o Grêmio que a gente quer? É esse o Grêmio que o novo presidente vai querer? Porque ventilaram, né, nomes aí para diretores executivos, como Rodrigo Caetano, o próprio Alexandre Matos, que está lá no Atlético Paranaense, o Caetano está no Atlético Mineiro. Como é que o Renato vai trabalhar com esses caras? Porque o Renato, segundo o próprio, nas entrevistas, quem decide quem vai contratar é o treinador que liga para jogador. Eu não sei se esse processo é o mais adequado. Hoje a gente vive um futebol muito profissional, em que o treinador indica, avalia, né, faz as suas análises. Eu estou precisando dessa posição, um jogador assim assado. O que me preocupa é o bruxismo. É o tipo assim, deixa que eu vou trazer um parceiro aqui que ele vai jogar por mim. Isso já foi feito no Grêmio e não deu certo. Em vários momentos, o Thiago Neves, o Robinho, o Tardelli, o André Balada, essa galera aí que o Renato achou que ia recuperar e não recuperou. E pelo contrário, esses caras acabaram prejudicando o Grêmio em determinado momento. Me incomoda isso. E aí vazou uma lista de reforços que está no papel do Renato indicar, seja ele ou não o comandante, ele mesmo diz isso, eu não sei se eu vou ficar, mas assim, já falei com alguns caras, porque se eu ficar, se eu permanecer, gostaria de contar com eles. Me incomoda essa iniciativa, porque a gente precisa definir um diretor executivo para que ele faça esse processo juntamente com o treinador, e aí tá certo. Acho que o Renato, pela relevância que ele tem, não tem problema ligar pro cara, dizer, conto com você e tudo mais, mas eu gostaria que esse processo ele fosse mais profissional, que ele fosse mais baseado em dados, que ele fosse com uma análise de mercado, que ele fosse mais estudado e não simplesmente assim, vou ver um parceiro meu que está terminando o contrato lá, quer jogar aqui e tal, tudo mais. Isso me incomoda. Isso beira o amadorismo. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu prefiro que a coisa seja mais profissional. E é esse o grande risco do Grêmio 2023, tendo o Renato no comando. Que pode ser um cara que conhece o clube, que tem boas ideias de futebol, que sofreu com um time muito ruim, muito limitado, como o Roger sofreu também, e o Roger tomou muita porrada, e eu dizia aqui, o Roger pode ter as suas responsabilidades pelas escolhas, e não me furto de falar disso. O problema é que o time não ajuda. A gente falava isso. E o Renato encontrou esse time limitado, e ele mesmo disse, eu sabia que a gente ia sofrer. E ele já deu o recado também quando terminou o jogo e terminou a Série B. Se não contratar, vai sofrer de novo. Então o Grêmio vai precisar contratar, vai precisar buscar novos jogadores. Agora, os reforços que vazaram, a lista de reforços que vazou, que o Renato já teria entrado em contato, nossa senhora, eu não sei qual o limite financeiro do Grêmio. Então, assim, eu também, obviamente, não posso esperar muita coisa. Porque não adianta a gente imaginar que o Grêmio vai trazer um time do nível do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, do Atlético Mineiro. Dificilmente vai ser assim. Mas veja o Inter. Vamos olhar para o rival ali, para a grama mais vermelha, né, não verde, do vizinho. O que o Inter fez? O Inter foi criativo e trouxe jogadores que muita gente não conhecia, que estavam em fim de contrato, com a questão da guerra na Ucrânia com a Rússia, lá, jogadores que conseguiram a liberação, e montou um time bem interessante. E fez uma campanha bem interessante. Não ganhou nada, não sei o quê. Mas hoje é o time que está abaixo do Palmeiras. E na frente de muita gente que tem investimento até maior. Então é isso que eu cobro do dirigente. Está com dificuldade financeira? Então vamos apelar para a criatividade. Vamos tentar encontrar soluções. É isso que eu cobro do dirigente. Prestem atenção nessa lista. Rodinei, do Flamengo, que acho até um jogador interessante, tá? E que faz uma temporada muito boa, tá em fim de contrato no Flamengo, a torcida quer que ele renove, ele ainda não renovou o contrato. O Rodinei, o Renato conversou com ele, enfim, trabalharam no Flamengo, ele teria indicado pro Grêmio, na lateral direita. Lateral esquerda, Reinaldo. Esse me preocupa, porque esse tá há anos no São Paulo, embora seja quase sempre líder de assistências do elenco, já tá com 33, 34 anos, não entrega mais tanto quanto, inclusive, o Wellington, que para mim deveria ser o titular do São Paulo. Tá em fim de contrato, ganha um alto salário, quer renovar por um salário maior, o São Paulo não quer, tá no impasse, e o Renato teria indicado o Reinaldo para jogar no Grêmio. Esse não me agrada. Tietê, meio-campista do Botafogo. O Tietê é um jogador polivalente, que teve um bom momento no Palmeiras, no São Paulo nem tanto, mas chegou a ser titular em algum momento naquele time do Fernando Diniz, depois eles até tretaram, brigaram, ele acabou saindo. Depois ele foi pro Atlético Mineiro e agora tá no Botafogo. É um jogador para grupo. Eu acho um jogador até que pode ajudar, pode colaborar e um pouco mais jovem, né? Tem 30 anos o Tietê.
do que o Reinaldo, por exemplo, que já tem a casa dos 33, 34 anos. Tem um sonho de consumo do Renato, que é o Pedro Raul, que é o de quase todos os times do futebol brasileiro ao fim dessa temporada, né? O Pedro Raul tem 25 anos, está muito encaminhado com o Corinthians, que se antecipou para buscar sua contratação. Ele está emprestado pelo Kashiwa Reysol do Japão ao Goiás, e ao final da temporada a gente vai saber onde ele vai jogar. Ele custa aí 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais, e o clube japonês não vai emprestar, vai querer vender. Será que o Grêmio vai ter bala na agulha para competir com o Corinthians, em termos até de salário, que o Corinthians estaria oferecendo aí cerca de 700 mil reais por mês? Não sei. Acho esse bem difícil, bem difícil. E aí tem um que me preocupa demais. Nenê do Vasco, 41 anos. O Nenê não tá conseguindo jogar no Vasco, gente, que não subiu ainda numa Série B terrível, numa Série B de um nível técnico muito abaixo. O Nenê, que é um baita jogador, tá? Ou foi um baita jogador. Se essa notícia viesse há 4 anos, eu ia estar achando muito legal. Mas hoje, o Nenê, não, desculpa. Aí de novo a gente vai na parceria, no cara, ele pode nos ajudar. Pra quê? Pra jogar, sei lá, 30 minutos por jogo? Jogar um jogo sim, outro não, descansar 2. 41 anos, gente. Desculpa, Série A é outra história, é outra competição. Não cabe o Nenê do Grêmio nesse momento. E vazou mais um, que é o do Michael, ex-Flamengo, que tá no futebol árabe. Esse sim, esse realmente... Só que esse é muito caro, né? É muito caro, ele custou acho que 6 milhões de euros, se eu não me engano, para tirá-lo do Flamengo. Ele tem uma gratidão muito grande pelo Renato, porque no Flamengo foi o grande momento do Michael, antes dele ser vendido, foi com o Renato Gaúcho. Mas ele quer sair de lá, só que o clube não vai liberá-lo assim tão facilmente. Então essa é a lista de reforços do técnico Renato Portaluppi. Mas tudo isso começa pela eleição presidencial no Grêmio, que vai acontecer nos próximos dias. Muito trabalho pela frente, o Grêmio se despediu da Série B, mas eu tô com medo da próxima temporada, porque acho que o Grêmio precisa pensar no que está fazendo esses grandes clubes que estão vencendo títulos no Brasil, como Palmeiras e Flamengo, e entender que há 5 anos esse clube, o Grêmio, o Tricolor Gaúcho, estava disputando uma final de Mundial com o Real Madrid. E de lá para cá, muita coisa mudou. E o Grêmio parou no tempo, ficou nessa de parceria, de não sei o quê, foi rebaixado e a coisa não mudou. E se não mudar agora, pode, enfim, inclusive, sofrer sérias consequências de subir para a Série A e correr risco de cair de novo. E isso é o que a gente não quer. Comenta aqui o que vocês acham dessa história toda, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!